Desde adolescente, eu sempre tive a Austrália muito forte no meu coração, mas eu nunca tive um motivo para vir, também era muito caro, então a Austrália virou apenas um sonho no meu coração mesmo com o passar dos anos. Até que um tempo depois, um casal de amigos da igreja, a Carol e o Neto, eles mudaram para a Austrália e eles sempre souberam desse meu sonho, então eles sempre deixaram as portas da casa deles abertas para quando eu quisesse vir, mas mesmo assim ainda era um sonho muito distante para mim. Até que depois de um tempo eu formei e aí eu senti que era o momento certo, as portas foram abrindo e aí eu vim. Cheguei aqui então a primeira vez em setembro de 2011 e assim que eu cheguei, a Carol, né, essa amiga que eu tava ficando com ela teve a ideia da gente passear em Brisbane, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia onde era, porque minhas aulas ainda não tinham começado e aí ela teve essa ideia do nada. E assim que a gente chegou em Brisbane, eu lembro que eu apaixonei com a cidade, eu queria explorar cada cantinho. A gente tava com os amigos dela, né, com crianças. Aí eu lembro que eu falei com minha mãe que eu tava amando a cidade que eu tava passeando. E aí a minha mãe foi e lembrou de um caso que meu pai, né, tinha um conhecido de muitos anos, que ele já tinha perdido contato. E meu pai e esse conhecido dele se reencontraram, por coincidência, no Brasil. E esse conhecido do meu pai deu um cartão pro meu pai de visita com os contatos dele, falando que ele já estava morando na Austrália tinha muitos anos, enfim. Meu pai chegou em casa, acho que ele comentou com minha mãe, guardou esse cartão em algum canto. E minha mãe conversando comigo, ela lembrou dessa situação que tinha acontecido há um tempo e foi lá e resolveu checar esse cartão do amigo do meu pai e viu que ele morava em Brisbane, na cidade que eu tava. E aí ela foi, resolveu adicionar ele no Facebook, eu acho, mandou uma mensagem pra ele, falou que eu tava na cidade dele, se ele tinha sugestões de coisas pra fazer, enfim. E ele é muito extrovertido, muito legal, pediu meu telefone pra minha mãe e me ligou. E eu nunca tinha ouvido falar desse conhecido do meu pai, nem sabia quem que era, mas ele foi muito legal e conversa vai e vem no telefone. Ele me convidou pra passar o final de semana com ele, né, com a esposa e os filhos, e eu aceitei. E aí ele foi e me buscou com a esposa e no caminho de volta ele parou num shopping e aí quem que entra no carro? O Felipe, filho dele. And I get in the car and there's my mum at the front seat, my dad on the right, and I look to my right and there's this incredibly beautiful Brazilian girl sitting right next to me. And so I start the conversation, we break a little bit of the ice, and we start the relationship, we start the friendship. And we end up spending the entire weekend together. And at one point my parents nudged me and said, you know, you should try and pursue her. But the second that I discovered that she was dating someone else, I kind of knew that it was an off-limit, a no-go zone. But we started our friendship, added each other on Facebook. Never again really talked on Facebook until a particular point in time. But she ended up going back to Perth, which is 5 hours away from where I live. E aí, depois de um tempo, eu voltei pro Brasil. E aí, no final de 2012, já tinha mais de um ano que eu tinha conhecido o Felipe. A gente nunca mais conversou, nem trocou mensagem, nem nada. E eu ainda tava no mesmo relacionamento, mas era um relacionamento desde que eu tinha ido pra Austrália, terminava, voltava. Eu tava muito confusa, com muita dúvida, não tava sentindo que era aquilo que Deus tinha pra minha vida. Tava nesse contexto. E aí, né, no final de 2012, eu comecei a ter vários sonhos com o Felipe, um atrás do outro, era assim, sempre, constante. E eu não entendi, e aí eu só orei. Mas aí no início de 2013, eu lembro que os sonhos voltaram, era toda hora. Tinha dia que eu dormia sabendo que eu ia sonhar com ele, era uma coisa assim, bem diferente. E aí eu tava confusa, eu lembro que eu tava no escritório trabalhando, sentada, e eu lembro que eu abaixei a cabeça assim e eu orei, falei, Deus, não tô entendendo esse tanto de sonho com o Felipe, mas se o Senhor tem alguma coisa com ele pra minha vida, algum plano, então que ele apareça. Eu lembro que eu orei assim, né? Porque eu nunca tinha conversado mais com o Felipe, nem nada. E aí, o Felipe vai e me manda uma mensagem. E eu lembro que eu fiquei em estado de choque, assim. Now, I don't know why I sent her that message. In fact, Priscilla many years later asked me why I sent her that message. But all I can remember is sending the message and wanting to see how she was going, just saying hello.
Eu lembro que eu até demorei pra responder, porque eu tava assim, em estado de choque, não sabia o que eu falava. E eu respondi, ele respondeu, mas aí a conversa não rendeu, ele não falou mais nada e eu fui e deixei isso pra lá. E aí, no meio daquele ano, né, de 2013, eu resolvi que eu ia terminar mesmo o relacionamento que eu tava, porque eu não tava achando certo terminar e voltar, ficar naquela confusão, sentindo que não era aquilo que Deus tinha pra mim, sem paz. E aí eu terminei de vez e decidi que eu ia esperar, seja lá o que fosse que Deus tivesse pra mim, que eu ia confiar e esperar. Mesmo que eu tivesse que ficar solteira, eu falei pra Deus, eu quero o que o Senhor quer pra mim, pra minha vida. E aí eu lembro que eu terminei e o tempo foi passando. Entrou 2014, eu lembro que no início do ano, assim, eu vi no Facebook do Felipe que ele tinha começado a namorar. E aí que eu falei, era tudo coisa da minha cabeça, eu vou deixar essa situação de lado e continuei vivendo minha vida. E aí eu acabei conhecendo outra pessoa e aí a gente começou a namorar no final daquele ano, né, de 2014, à distância. E aí, no inicinho de 2015, eu vi que, mais no início do ano, eu vi que o Felipe tinha terminado o namoro pelo Facebook, né? Mas aí eu tava feliz no meu relacionamento, achei que eu fosse casar e deixei essa situação de lado. E aí, então, no meio daquele ano de 2015, eu lembro que eu comecei a ter dúvidas em relação àquele relacionamento que eu tava. Eu comecei a não ter mais paz, não sentir que era aquilo de Deus, que Deus tinha pra mim. Eu lembro que eu fiquei muito frustrada porque eu pensei, nossa, eu vou viver tudo de novo, todas aquelas dúvidas, não acredito, tava tudo tão bem, por que eu tô vivendo isso de novo? E aí eu tava assim, confusa, eu lembro que eu conversei com a minha irmã, ela foi um apoio muito grande pra mim, né? Ela sempre me incentivou a orar, a confiar, a esperar em Deus. E no meio daquele ano, né, de 2015, eu fui numa conferência com minha irmã, que ela tava ajudando a organizar, e no final de uma das pregações, teve aqueles momentos das pessoas irem pra frente e orar, enfim, a luz tava mais escurinha, e aí eu lembro que o Felipe me veio à mente, e eu fui e orei. Falei pra Deus que se o Felipe fosse realmente da vontade dele pra minha vida, que o pastor pudesse vir e orar pela minha vida e falar alguma coisa em relação a marido. E eu não sei por que eu orei assim, eu não sou de orar assim, e eu também não tô te incentivando a orar assim, foi uma coisa que eu realmente senti no momento de fazer. E aí eu lembro que o pastor começou a chegar perto, orar por umas pessoas e começou a orar por mim. E eu não lembro dos detalhes da oração dele, mas eu lembro que ele usou a palavra marido e ministério. E assim que ele acabou de orar por mim, eu lembro que eu ajoelhei, eu chorava. E um pouquinho depois disso, né, dessa conferência, eu comecei a orar. Falei, Deus, eu tô com muita falta de paz nesse relacionamento e se realmente o Senhor quer que eu termine, me mostra, porque eu não tenho coragem de terminar, sendo que tá tudo tão bem. E aí eu lembro que eu comecei a orar assim, e Deus foi e me mostrou claramente uma situação, né? Ficou claro que eu devia terminar, mas isso é um testemunho para outra hora. Aí eu fui e terminei, e naquele mesmo mês que eu terminei, poucas semanas depois, o Felipe vai e aparece e me mandou uma mensagem, uma foto minha e da irmã dele, a Bela, de quando eu tinha vindo aqui, né, em 2011, e ele perguntando como é que eu tava. E aí eu lembro que eu respondi, mas aí a conversa não rendeu, pra variar, ele não falou mais nada, e eu deixei de lado. E aí no final daquele ano, né, de 2015, eu fui pra Finlândia visitar a minha irmã, né, porque ela tinha mudado pra lá. E aí eu lembro que, né, que minha irmã sabia, né, eu tinha contado pra ela do Felipe, dos sonhos, e de tudo que eu tinha passado. E a minha irmã tava me incentivando, né, a confiar em Deus, enfim. E aí eu lembro que ela foi e me perguntou assim, como que você imagina o seu marido, né? Se Deus, o que você imagina que Deus tem pra você? E aí eu falei, eu não me vejo casada com uma pessoa que tem um trabalho normal, assim, tipo, sai de casa de manhã, volta no final da tarde, essas coisas. Eu me imagino casada com alguém super envolvido na igreja, ministério, e eu ao lado dele ajudando. E aí a minha irmã foi e falou assim, nossa, você acabou de descrever o Felipe pra mim. Porque eu já tinha contado do Felipe pra ela, então ela tinha uma noção de como que ele era e tudo. E aí ela, eu quero ver como que Deus vai fazer isso, porque se Deus tá falando alguma coisa, ele vai fazer. E aí então, ela me incentivou a esperar, né? E eu resolvi então esperar em Deus.
e resolver essa situação na minha vida antes de namorar ou qualquer outra pessoa, antes de conhecer outra pessoa que eu falei pra mim mesmo que eu ia confiar e esperar essa situação se resolver na minha vida. E aí entrou o ano de 2016, a minha prima querida Ana Luísa, ela teve uma ideia de fazer uma viagem pra Austrália e Nova Zelândia, porque ela já tinha feito intercâmbio na Nova Zelândia, ela tinha amigos aqui na Austrália, Nova Zelândia, queria rever essas pessoas e sabia que eu amava a Austrália. E aí a gente deu uma breve pesquisada, viu que tava tudo muito caro, e aí a gente foi e meio que deixou de lado. Ficou parecendo um desejo distante pra mim naquele momento. E o tempo foi passando, no meio daquele ano de 2016, eu fui na mesma conferência que minha irmã ajudava, né, que era uma conferência anual na época, eu fui de novo, e aí a minha irmã sabia que eu tava confusa, né, não só nessa área de relacionamento, que eu tava no momento de espera, mas também na área profissional, eu tava pensando em ir pro Cristo para as Nações, eu tava um pouco confusa, assim, né, uma fase meio confusa na minha vida. E aí ela, sabendo disso, ela foi, pediu um pastor, que era um pastor convidado de outra cidade, que tem um dom profético, ela pediu para ele orar por mim no final do culto. E aí, assim que ele me viu, né, ele foi e falou assim, uma das primeiras coisas que ele me falou foi: a sua história vai ser muito linda e vai ser muito rápida, e entre outras coisas que ele falou. E eu lembro que o Felipe me veio à mente, mas eu resolvi deixar nas mãos de Deus. E aí o tempo foi passando e um pouquinho depois, a minha prima Ana Luísa, ela estava participando de um evento que chama Escola Profética. E aí, no final de uma das aulas, o pastor estava orando por algumas pessoas, orou por ela e perguntou para ela assim: você tá querendo fazer alguma viagem? E ela falou: tô. E ele falou assim: Deus tá mandando você fazer. E aí ela ficou chocada, ficou toda feliz, né? E ela me mandou um áudio pelo WhatsApp. E eu lembro que eu fiquei surpresa, a gente tava em estado de choque, assim. E aí foi que a gente começou a olhar mais coisas, né? Passagens, enfim, coisas pra viajar. E as portas foram abrindo. E aí a gente então decidiu viajar. Em dezembro daquele ano, né? De 2016, então, a gente veio pra Austrália. E aí eu lembro que no caminho a gente fez uma escala em Dubai por alguns dias. So I jump on Facebook, and the first photo that comes up on Facebook is of Priscilla in Dubai. And immediately I think to myself, it is so rare for any Brazilian to go all the way from Brazil to Dubai without also coming to Australia. And so I commented on the photo, when are you coming to Australia? As a bit of a joke, but actually hoping that she was coming to Australia. Eu lembro que eu tava dormindo quando o Felipe fez esse comentário da minha foto, mas quando eu acordei, eu vi no meu celular que a minha mãe e minha irmã tinham mandado mensagem falando assim: olha, o Felipe comentou na sua foto, Deus já começou a fazer alguma coisa, já começou. E eu lembro que eu respondi ele, né, hoje, porque eu tava indo naquele dia, mas eu resolvi deixar essa história de lado, porque eu também queria curtir a viagem com a minha prima, enfim. Um dos primeiros destinos aqui na Austrália foi a cidade dele, Brisbane, e eu não avisei nada pra ele, porque eu falei, se essa situação for mesmo de Deus, né, Deus vai fazer alguma coisa, eu não preciso forçar nada. E aí foi o que eu senti de fazer. I'm at home, and I sent her a message inviting her to our house for lunch. I even commented to my dad that I was interested in her because I saw that she was single. And so her and her cousin, they accepted and they came over for lunch. They spent the day with us, and we went to church afterwards at night. And that night I sent her a message inviting her to a day out, a field trip, a tourist trip around Brisbane. And she accepted. So a couple of days later, I picked her and her cousin up in Brisbane, and I showed them around all the various tourist locations, and we had an awesome time. It was a beautiful day. There was even some fireworks in the city, and then I dropped them home, and then I went to my home and I sent her a message, and I asked her to have dinner with me a couple of days later. E eu tava muito nervosa, não tava desacreditada que aquilo tudo tava acontecendo, e eu aceitei, claro. I went to pick her up, and then from there I took her to a mountain that oversees the entire city of Brisbane. It was beautiful. There's a restaurant up there. Eu cheguei lá e eu tava assim, eu acho que eu tô sonhando, esse aqui é algum dos meus sonhos. Eu tava assim, em estado de choque, eu lembro que eu tava muito nervosa. It was quite nerve-wracking, we were quite anxious, but we had a great time, and after the dinner,
I grabbed a picnic rug and we sat down on the mountain overlooking the city. And in that moment, I'm like building up the courage to tell her that I'm interested, not knowing how she'd reply. And so I told her, after many minutes of building up the courage, that I thought that she was incredibly smart and a family girl and very intelligent, very godly, and incredibly attractive as well. And asked her whether she'd be willing to consider a relationship with me and to pray over the next month, to think and to talk to family members and friends about the possibility of being in a relationship. Now, I gave her 2 conditions, and I said to her that I was called to the ministry to be a pastor. And so I asked her firstly if she was willing to be a pastor's wife. And secondly, I told her that I was called to be a pastor in Australia. And so I asked her if she was willing to move to Australia as a pastor's wife. E eu respondi que sim, né? Que eu amo a Austrália e que eu me via casada com uma pessoa exatamente assim, nessa vida. E aí, então, a gente teve um momento muito legal. Eu lembro que eu cheguei do jantar, contei tudo pra minha prima, liguei pra minha irmã, contei pra ela. Eu lembro que ela chorou, porque ela tava acompanhando tudo, né? We started talking over Skype, and we did that for about 6 months. And in June of 2017, I went to Brazil to visit her for about a month and officially asked her parents and her to start dating. And they all approved, and we dated for about 3.5 weeks until I just knew. I knew that we were supposed to be together, that I wanted to marry her. And so I told her that I wanted to marry her. I was sure that I wanted to marry her. Só quando ele me falou isso, que eu fui sentir que era o momento certo de compartilhar com ele os sonhos, as profecias e tudo, porque eu não queria forçar nada, né? E quando ele teve certeza que ele queria casar comigo, aí que eu senti que foi a hora certa de compartilhar. And so I went back to Australia, and after a few months she came back to Australia again to visit me, and it was during this time that she came that I proposed and asked her to marry. E foi um dia muito lindo, muito especial, e eu fui e aceitei, claro. She can see the clouds approach from miles. She can see the forest from new eyes. Perfect in her form, the two intertwined. The woods hide in the fog. So I think one of the more important aspects of one of the things that I draw from this story that has always meant so much to me is just God's supernatural power. You see that with the dreams, with the prophecies, with everything that happened over the course of 6-7 years, God was faithful from beginning to end. And so that's one of the things that I love when I learned about this story. E uma das coisas também que eu consigo aprender é sobre confiar em Deus, né? Muitas vezes a gente fica com dúvida, será que é isso, será que não é? Então a gente tem que orar, né? Seguir a direção de Deus para nossas vidas e entender que Deus tem um tempo dele, né? Então, igual o Felipe nasceu na mesma cidade que eu no Brasil. O pai dele conhecia o meu, mas a gente nunca se conheceu. A gente só se foi conhecer aqui do outro lado do mundo, numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar. E mesmo assim, demorou muito para as coisas acontecerem, né? Eu tive que passar várias situações na minha vida para aprender a depender de Deus. And even I think on that point, just God's timing, it's so easy for us to try and bring forward God's timing and not trust His timing. One thing I admire about Priscilla is that she never tried to force the prophecy by sending me a message or trying to tell me about the dream and the dreams and the visions at the wrong time. No, she told me after I told her that I wanted to marry her, which just shows that she trusted God and she trusted His timing. E uma coisa que eu acho também que eu aprendo com a nossa história é que as coisas de Deus têm paz, né? Mesmo que a gente enfrente tribulações, conflitos, lá dentro a gente tem aquela certeza, aquela paz de que aquilo é de Deus, né? De que aquela direção é de Deus, né? E acho que é isso, né? Que a gente aprende. Yeah. E That's our story. espero que te abençoe de alguma forma. And God bless. Tchau!